Bora para a aula, galera. Vamos nós começar a nossa aula. Meninos, é uma aula de revisão, tá? Nós estamos lá na frente dos conteúdos e eu quero vir fazer revisão. Nós estamos lá na frente porque com aula gravada. Então eu preciso tirar dúvidas de vocês nessas aulas gravadas. Foi aula gravada, agora vamos tirar dúvida. Qualquer momento que você quiser entrar e perguntar, pode ficar à vontade. Se não, vocês também podem escrever no chat, tá? Que aí se eu der para me acompanhar, eu vou acompanhando e vou tentando ver com vocês. Primeira coisa que eu quero pedir para vocês é coloque seu nome completo, sua série e turma, para que eu possa colocar um xizinho lá como atividade pronta. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, faz um print da tela e guarda esse print, porque vai ter um negócio que chama portfólio que vocês vão ter que fazer. E aí esses prints, essas fotos vai ajudar vocês, tá? Depois eu vou explicar para vocês o portfólio. Provavelmente eu vou estar montando o portfólio devagar com vocês. Daqui um dia eu vou mandar um modelo, eu vou falar, aula, você põe isso, você põe isso, você põe isso, e a gente vai estar montando, porque quando pedir para vocês no final do semestre, como avaliação, o de vocês já vai estar pronto na parte de história. Tá ok? Sim ou não? Beleza. Isso, vamos lá. Isso, Alessandra, valeu. Que aí eu já vou fazer. Pessoal, nós vamos falar da tripla revolução. Provavelmente vamos falar de duas revoluções só. Eu falo de revolução algumas coisas, tá? Por que nós vamos estudar isso aqui? Isso é muito importante, que vai explicar o nosso mundo hoje. Muita coisa se explica pelo que a gente vai estudar agora, tá? Primeira coisa. E aí, Vitória? Nós não te escuta, mas você vai vendo nós aí. Pessoal, o que vai rolar aqui, galera? Nossa, por que não funciona? Vou ter que ir aí na escola encher meus pincéis, hein? Secou tudo. Pessoal, por que a gente está estudando? Essas três revoluções causou o quê? A idade contemporânea. Certo? E quem que vai ser o grande vetor? Quem que vai ser o que vai mais impulsionar essas ideias? Alguém chamado burguesia, impulsionado por um modelo econômico já vigente, mas que vai se estruturar como o modelo econômico dominante, que é capitalismo. Beleza? Até agora tudo ok, meninos? Eu vou ter que filmar aí o vídeo. Okay. Beleza. Então até agora tudo ok. Então vamos lá. Pessoal, qualquer coisa pergunta. Não deixe de perguntar. Vamos lá então. Pessoal, e o iluminismo? O que o iluminismo vai acontecer com o iluminismo? Que ele vai dar essa alteração, que ele vai fazer isso. O que vocês acham? Vocês lembram do iluminismo? Fala para mim alguma coisa que vocês lembram aí. Vamos lá, gente. Vestibular ano que vem. Enem. Lembra aí? Pode falar, Alessandra. Mili. Eu lembro que ele se desenvolveu muito na França. Isso, boa ideia, isso aí. E o que eles pregavam? Qual era a ideia que eles tinham na cabeça? Mais ou menos, que você pensa? Que você lembra? Que vence? Mais ou menos
Exatamente. Vamos então começar a pegar essa história. Olha só, o iluminismo, ele vai mexer com algo com as mentalidades. Pessoal, não muda o mundo se não mudar as mentes. Não muda. Como que a gente enxerga o mundo? Se a gente não mudar as mentes, a gente nunca vai enxergar o mundo, tá? Com bons olhos. Com os olhos que a gente quer da mudança. O mundo ele existe da forma que ele existe porque nós o representamos assim. O mundo foi o mundo o tempo todo desse jeito. Mas como o mundo se transforma, então ele se representa de alguma forma. E quem cria essa representação somos nós. Nós damos sentido a ele. Por meio do quê? Da nossa mentalidade. Tá entendendo agora? Beleza? Então, como que eu vou transformar o mundo se esse mundo não transforma primeiro aqui dentro? Como é que eu vou projetar? Não tem jeito. Então eu preciso de quê? De mudar a mentalidade vigente para colocar a mentalidade que eu quero. Quem que quer essa nova mentalidade? A burguesia. Tá sacando agora? A burguesia é a mãe que vai impulsionar o iluminismo. Porque o iluminismo, ele vai pregar uma ideia muito, muito importante, uma ideia política que chama liberalismo. Depois o iluminismo vai ter um outro filho mais novo, chama socialismo. Esses ainda vão dar cria, tá? Esses ainda vão dar umas cria aí, anarquismo, comunismo, outro vai dar nazismo e tal. Eles vão dar cria lá na frente. Mas ele vai dar uma ideia liberal, que é uma ideia burguesa. Essas revoluções são revoluções burguesas. Eles mudaram a mente das pessoas. O que estava acontecendo então? O iluminismo, ele vai combater muito algo que era antigo, que ainda persistia na Europa. Eu vou até pôr de outra cor aqui para vocês verem. Eles combatiam o quê? O poder da igreja, a nobreza e o absolutismo e um modelo econômico chamado de mercantilismo. Embora seja uma forma de capitalista, ele era monopolista, que impedia o desenvolvimento da indústria, do capitalismo pleno. Então, esses caras vão começar a mudar a mentalidade para mudar essa estrutura antiga que persistia. Essa estrutura que mandava no mundo da Idade Moderna. Era ela. E aí o iluminismo começa a questionar. Uma das coisas que ele vai questionar é o quê? Para eles, o que se explica o mundo? A igreja que dava sentido às explicações. O que eu digo tem que ser o que eu digo. A ciência não pode contestar o que eu falo que é verdade. Os iluministas falam, não, igreja. Igreja, cuida da fé. Essa é a função, é cuidar da religião. Ciência, quem cuida é a razão, é o cientista. E aí já os primeiros embates. Tá? Outra coisa, o Estado, os governos, não tem que mexer com religião. As pessoas têm que ter liberdade religiosa. Tá? Então o Estado tem que ser laico. Tá? Ele não pode ser um Estado atrelado à religião. E aí mais uma questão. Cada um escolhe a sua religião, tem liberdade. E o Estado não pode interferir. Mais uma coisa que o iluminismo batia feio. Outra coisa. Nobreza e o absolutismo. A nobreza era uma classe acima de todos. Né? A igreja é a nobreza, porque era o primeiro, segundo e terceiro estado. A gente vai falar sobre isso. E aí, o que vai acontecer? Eles vão questionar isso. Por quê? Existia algo que chamava direito natural. O que é esse direito natural? Era o direito de que todos são iguais. Né? É uma frase do Rousseau muito famosa. Todos nós somos iguais, mas quando nascemos somos colocados a ferros, presos a um sistema. E aí os iluministas eram contra o absolutismo. Para ele, não era o rei o representante do Estado. O representante do Estado é o povo. Era o povo que era o poder original.
O rei não era o rei, o poder original. Tá? O governo tem que servir ao povo e não ao rei. Já viu que começou a questionar. E outra, o nobre não é melhor do que um plebeu. Todos têm que ser iguais perante as leis. Já vai o quê? Bater de frente com esse lado. Tá captando as ideias iluministas? Vamos lá então para vocês verem mais coisas. Questão econômica. O rei, ele monopolizava a economia. Então o Estado tomava conta da economia. Então só quem puxava saco do rei que tinha alguns privilégios, monopólios e tudo mais. Os iluministas, os liberais naquela época, falavam que não, o Estado não deve interferir. Tem que ter a livre iniciativa econômica. Eles pregavam liberdade, que é a ideia da burguesia. Deixa fluir, deixa que a economia vá surgir. Isso aí é o Adam Smith na Riqueza das Nações, é um livro de economia. E eles vão bater muito nesse monopólio estatal, tá? E aí eles queriam o quê? Implantar o capitalismo de fato, o livre mercado, que era preso o mercado, preso na mão do rei. Eles querem o livre mercado, como é o capitalismo hoje, tá? Se fosse naquela época, igual eu brinco com vocês na sala de aula, quando eu explicava, só ia ter um supermercado aqui em Rio Verde. Se o arroz está 40 conto, ainda está 100, né? Então você imagina como é que o negócio ia ficar. Então, o iluminismo vai impulsionar essas novas ideias e vai brigar com o sistema vigente e mostrar que existe outro. Então, agora tudo mudou, tudo agora está sendo alterado. Então, aquele velho mundo da Idade Moderna está sendo questionado por esses fatores. Ponto. O que acontece? Onde o iluminismo nasce, pessoal? Ele nasce na Inglaterra, por incrível que pareça. A Inglaterra vai dar grandes teóricos políticos, John Locke, o Hobbes, tá? Adam Smith, são grandes economistas e grandes filósofos da época, teóricos do iluminismo. Esses caras que vão fazer algumas teorias. E a Inglaterra vai ser um dos primeiros países a implantar esse sistema, essas ideias iluministas lá. Quais são elas? Essas ideias liberais. Com duas revoluções. Teve a Revolução Puritana, que foi o parlamento contra o rei, né? E o parlamento dá um golpe, decapita o rei abraça o toquinho, e o cara, tá, o machado aqui, mata o rei. Vai ter um presidente da República da Inglaterra, que é Oliver Cromwell, que vai criar um monte de políticas para implantar o capitalismo lá, para reforçar economicamente a Inglaterra, tá? Como os atos de navegação, que só barcos dos países ou barcos ingleses poderia aportar, não podia ser barcos fretados. Aí os países que quisessem comercializar com a Inglaterra, fretava barco inglês, aumentando ainda mais, tá? O poder da Inglaterra de venda dos seus produtos. Outra coisa, né, vai ser a política, a economia mesmo. Porque agora o parlamento e o rei começam a contrabalancear o poder. Até um rei inglês, chamado Jaime, tentar suplantar o parlamento. O que o parlamento faz? Expulsa o rei da Inglaterra e coloca outro rei no poder, o marido da filha de Jaime, Guilherme de Orange. O que o Guilherme de Orange faz? Ele vai escrever Bill of Rights, acho que é essa lei mesmo, que é o quê? Uma lei que autoriza o parlamento a governar a Inglaterra. O rei reina e o parlamento governa. De lá para cá é isso que passou a acontecer. Você vê, a rainha da Inglaterra, ela não governa, quem governa é o parlamento. Ela não interfere. Tá? Ela pode falar alguma coisa, mas ela não pode vetar nada que o parlamento faz. Tá? E aí o que acontece? Passa a Inglaterra, então, a ter esse governo, o quê? Parlamentarista, a monarquia parlamentar, onde o povo votava nos deputados, os deputados escolhiam o primeiro-ministro e o primeiro-ministro governava, enquanto ele tivesse apoio do parlamento. Quando ele não tivesse, ele caía e se escolhia outro. E o rei ficava de fora, representante do Estado. E isso vai fazer o quê? Vai fazer o parlamento encher de quem? De burguês. E as políticas, então, da Inglaterra vai ser de interesse o quê? Da burguesia e do capitalismo. E eles passam a implantar essas ideias o quê? De livre mercado,
Exatamente. O poder da igreja já estava afastado há muito tempo, né? Já afasta esse poder da nobreza, certo? E ainda tem nobreza na Inglaterra, tudo normal, mas eles não eram melhor que lá, que os burgueses, não. E isso vai, então, ter alguma função na Inglaterra. Só que, quando essas ideias chegam em um outro lugar, no século XVIII, aqui é século XVII, quando essas ideias chegam aqui, e o negócio mudou. Por que que muda? Porque na França, era a França. Vocês têm que entender isso, tá? Inglaterra era poderosa? Sim. Só que a Inglaterra, ela fez sua revolta ali certinho, ficou quietinha, se organizando, tanto que ela vai ser a primeira a fazer a Revolução Industrial. Por quê? Ela já estava pronta, política e economicamente, para a Revolução. Pronto. E aí o que acontece? A França, chega as ideias iluministas na França. Problema. Era o Estado representante da nobreza, do absolutismo na Europa. Era a França, os Bourbons principalmente, contra os Habsburgos da Áustria. Eram duas famílias que dominavam os governos da Europa. Tá? E aí, esses caras, os franceses, começam a sofrer o quê? Os reis franceses? Influência do iluminismo. E o iluminismo começa a amassar as ideias e a estrutura do governo francês, da economia francesa. E aí o iluminismo vem com grande força. Com isso, vai haver alguns acontecimentos na França que vão dar vazão à Revolução Francesa. Por quê? Porque as ideias iluministas já haviam mudado grande parte das ideias da burguesia naquele lugar. E o que aconteceu? Nós vamos ter a Guerra dos 7 Anos. A França vai brigar contra a Inglaterra. Em guerras, quem que vai para a guerra? O povo, pobre. Beleza? Beleza. Quem paga imposto? O povo pobre. Então, quando vai ter guerra, o povo paga mais imposto. Certo? Depois que a guerra acaba, o país vai estar com o quê? Com a dívida. Quem que vai arcar com essa dívida e vai sofrer com isso? O povo pobre. Beleza? E o povo estava cansado disso. Então tá. Quando é fé, ali na década de 80, a França, 70, 80, começa a cair muita produção por problemas climáticos. E a produção de grãos da França fica muito debilitada. O que significa isso? Significa que passa a diminuir a produtividade. Mandar foto do quadro? Então tá, eu mando sim. Mas vai estar bem no vídeo. Vai dar para você copiar, tá? Vai estar no vídeo. Esquenta não. Aí depois você vai ver direitinho. Eu vou até sair da frente que na hora do vídeo você dá uma parada, tá? Dá para você copiar, porque o vídeo vai ficar grandão. Mas vamos voltando ao raciocínio. Começa a faltar grão. Falta trigo. E a base da comida do povo não era o arroz, era o trigo, era pão. E o trigo faltou, o pão vai ficar o quê? Muito mais caro. E aí aparece um negócio chamado inflação, que acaba com qualquer país. E a inflação, então, aumenta o custo de vida. O povo já está pagando muito imposto, debilitado financeiramente, para comprar as coisas mais caras. Não é nada que está acontecendo hoje, tá? Isso não está acontecendo agora, não. Né? O salário mínimo tem uns 2 anos que está congelado e já subiu a inflação em 20%. O arroz estava 13%, agora está 40%. A carne estava 15%, 20%, agora está 32%, 38%. Né? O litro de leite era 2, já está com 5%. Isso não está acontecendo hoje, tá? É mais ou menos isso, pessoal, a inflação. Então o povo trabalhava mais para comprar menos. E passa a passar fome. Vocês estão vendo qual que é o problema? Nisso a burguesia vê um apoio popular, ela vai unir com o povo. Para poder acabar com esse sistema antigo aqui. E começa então toda uma revolta. Para emendar toda essa história, para complicar mais essa história, a França,
ela vai ajudar um outro país chamado Estados Unidos. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos entrou numa guerra contra a Inglaterra, as 13 colônias, né? Nem Estados Unidos ainda. As 13 colônias contra a Inglaterra. E a França, que não tem nada com isso, só porque era inimiga da Inglaterra, entra em guerra ao lado dos Estados Unidos. E aí, de novo, já estava endividada, vai fazer mais dívida. O povo já estava vindo para morrer na guerra, vai morrer na guerra. E a crise só aumenta e intensifica. O que eles ganham com isso? Nada, só problema. Né? Só porque o rei teve vontade de fazer a guerra. Bom, chega em 1786, 87, 88, vai ter uma devastadora crise agrícola, principalmente em 87 e 88 na França. E essa crise vai gerar uma fome geral. E o déficit do governo vai subir lá em cima. Então o governo devia muito e arrecadava pouco. Isso também não está acontecendo hoje. Tá? Não está. E o que o governo sempre faz? Vamos aumentar os impostos. Beleza? Então ele vai chamar um economista para poder resolver o problema da França. Chama um cara chamado Necker. O Necker vai olhar para o rei francês e falar assim, não tem como aumentar imposto. O rei, como não tem como aumentar o imposto? Né? Aí ele falou, aumenta o imposto. Né? E aí o Necker vai explicar como é que funcionava o imposto. Olha só, vamos pegar aqui. Existia na França um negócio chamado primeiro estado, chamado igreja. Segundo estado, nobreza. E terceiro estado, chamado povo. E aqui a gente fala a burguesia e tudo mais. Nessa época, quem pagava imposto era só o povão. O primeiro estado e o segundo não pagavam imposto e viviam dos impostos do povo. Porque o governo francês dava dinheiro para a igreja e o governo francês dava dinheiro para a nobreza. Eles viviam do estado. Né? Alguma nobreza, mas tinha uma nobreza que tinha suas próprias terras e tal. E aí o que acontecia? Mas o cara tinha grandes fazendas, mas não pagava imposto. Só o povo pagava. E aí, com a crise econômica, o rei pegou e falou assim, aumenta o imposto. Aumenta o imposto em cima de quem? Do povo. O Necker falou, não vou aumentar, porque o povo não tem como pagar. Ele falou, como não? Não tem. O povo está morrendo de fome. Eles não têm como. Vai pagar com o quê? Com a vida? Eles estão morrendo. E estava mesmo. E aí o rei... Então, qual que é a solução? Ele falou assim, vamos então aumentar, vamos criar um tributo para o primeiro e para o segundo estado. O rei, não, jamais, não sei o quê, bababá. O Necker falou, então não tem solução. E aí o rei falou, não, vamos aumentar para o povo. Ele falou assim, não, vou aumentar. E o rei, então, demite o Necker. Tá? Vai demitir o Necker. Tá? Deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui. Ah, desculpa, a Luzmar quer falar comigo, mas não dá não. Vou toda não. E aí vai demitir o Necker. Nessa demissão, né, o povo vai revoltar com isso. E o rei tinha que resolver o problema. O que ele faz? Ele chama os estados gerais, representando do primeiro, do segundo e do terceiro, para eles reunirem para resolver o problema econômico francês. Ponto. Quando chega lá, os caras, qual que vai propor? Vão propor aumento de impostos para o terceiro estado. A igreja vota sim, a nobreza vota sim, e eles votam não. Então, tudo era para crer que o quê? Ia aumentar o imposto sobre o povo. E aí, o que acontece? Os burgueses, que eram representantes do povo, fogem de lá e vai para dentro do próprio palácio, vai para uma quadra lá, chama Pela, mas para mim era de tênis, badminton, sei lá o que é. E aí eles ficam lá naquela quadra e falam o quê? Daqui nós não saímos sem uma Constituição. Primeira coisa, separar a igreja do Estado. Segunda coisa, todos são iguais perante as leis. Terceira coisa, o rei não vai governar sozinho. Quarta coisa, a nobreza e a igreja vai perder seus privilégios. E aí eles vão começar a listar as coisas que vão fazer a nova Constituição.
O povo é que tem o poder e começa a fazer isso lá. O rei desespera. Fala, nossa senhora, vai acabar meus privilégios, começa a arrancar os cabelos. Essas ideias, então, vai para a rua. E o que aconteceu? O povão apoia a burguesia, começa a fazer revolta na rua toda. Paris fica em chamas. Briga, pai, bola. O povão invade uma prisão política chamada de Bastilha, mata os guardas, enfia a estaca na cabeça dos guardas, arranca a cabeça dos guardas e demole a Bastilha com a mão e limpa os caras. Isso então vai ser o marco da Revolução Francesa. O rei fica tão assustado que ele vai e assina a Constituição, tá? Muito famosa. A Bastilha é um castelo antigo, né? Aí eles pegam, a Bastilha é o marco da Revolução Francesa. Esqueci de julho, que dia de julho que é a queda da Bastilha, que é até comemorada lá ainda. Eu esqueci a data. E aí o que acontece? O rei pega, não me dá a Constituição e assina. E aí a França passa a ser uma monarquia parlamentar. Beleza? O rei então se mantém no poder. E aí agora todos são iguais perante as leis. E agora a igreja é separada do Estado. A igreja cuida da vida dela, o Estado cuida da vida dele, né? E agora, então, vai haver um governo parlamentarista. Nesse parlamento vai haver três facções, 3 partidos, que agora eles vão se dividir, né? Vai haver se o meu pincel deixar, jacobinos, que se sentavam à esquerda, os girondinos, que se sentava à direita, e o Partido da Planície, que se sentava ao centro. E aí vai ter os representantes do povo agora, né? Quem são esses representantes? Os jacobinos eram representantes dos trabalhadores e da baixa burguesia, tá? O povão em geral. Os girondinos, representantes dos grandes industriais e dos banqueiros. E a planície não sabia quem que representava. Ficava uma hora do lado de um, uma hora ficava do lado do outro. Por isso que existe hoje direita e esquerda. Direita representa as elites, tá? Essas ideias mais liberais aqui, certo? Banqueiros e tal e tal. E a esquerda representando os interesses do povão, tá? São as vertentes mais trabalhista, progressista hoje. Mas tudo surgiu naquela época, essa divisão. E aí começa então toda essa história, né? E eles começam a criar leis conforme a luta ali, que eu acho a coisa mais justa e correta do mundo. Vamos brigar no parlamento, vamos criar leis, vamos discutir ideias, o que é melhor para todo mundo e pá, 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 pá. É isso aí. Vai ter as brigas, vai ter as revoltas, mas é dentro do parlamento de forma democrática. Isso é o jogo. E aí o que é o jogo político? E aí o que acontece? O rei vai assinando tudo. Só que o reizinho estava o quê? Traiu a revolução. Porque ele assinava as coisas certinho, aceitava, mas ao mesmo tempo estava mancomunado com os reis europeus que estavam querendo detonar a revolução. Por quê? Estava com medo disso acontecer no país deles. E aí o que acontece? O rei tenta fugir para incorporar um exército austríaco de outros países lá que estava querendo invadir a França. Peraí, só vamos abrir uma janela aqui que tá calor pra caramba. E aí o que acontece? Atrapalhou muito. Ixi, deu mais reflexo, né? Mas vamos lá. Reflexo ficou aqui, não tem nada escrito. Vamos lá. Pessoal, e aí o rei foge. Tenta fugir, só que eles pegam o rei. E o rei é acusado de traição. Tá? E o rei é preso. No que o rei foi preso, há uma revolta popular e os jacobinos vão tomar o poder. Um período muito triste da história francesa. Matou 30 mil pessoas. Por quê? Todos que fossem contra essas ideias deles, eles decapitavam na guilhotina. 30 mil pessoas foram mortas. Eles ficaram, acho que, 2 ou 4 anos, não lembro direito,
Foi pouco tempo. Ficou alguns anos só. A guilhotina funcionava 24 horas para matar tanta gente. E aí, logo, eles vão perder o poder, lógico, porque um terror desse ninguém vai querer, e os girondinos sobem ao poder. E também começa a guilhotinar também muita gente. O povo revolta contra o que os girondinos queriam. E os girondinos começam a chamar o exército que estava em guerra com outros países. E aí o exército toda hora tinha que vir para a França apaziguar as revoltas populares. Aí voltava para a guerra. Aí vinha direto alguma tropa do exército para apaziguar. Tinha que voltar para a guerra. Aí o exército pegou e falou assim, cara, vamos tomar o poder desse povo, burro, não dá conta de governar, toda hora tem que estar lá. E aí vai mandar para lá quem? Quem que eles vão mandar? O cara, meu chapa, meu parça, chamado Napoleão Bonaparte. Certo? Mais conhecido pelos íntimos como Popô. O Popô é meu amigaço, tá? Parça, tá? O Popô, então, ele vai assumir o governo, né? E o cara é gênio, gênio. De cara já criou o Banco da França, já mandou subsídio aqui, já organizou um código comercial, um código civil e vai botar ideias liberais na França. E a França vai virando uma potência. Ela fica tão poderosa que ela chega a invadir os países europeus. Isso vai ter uma clara influência na nossa independência. E o Napoleão, então, faz da França uma potência naquela época. Certo, pessoal? E assim, os franceses, então, passam a ter um certo domínio, até o Napoleão cair. Volta de novo os reis, mas não absolutistas. Passa na Europa, varre a Europa com as ideias liberais. Então passa para tudo quanto é lugar a ter o liberalismo mandando na Europa. Constituição. Tanto que nós tivemos reis aqui, mas em cima de uma Constituição. Bacana? Então, pessoal, eu vou parar por aqui a aula, tá? E nós vamos ter na próxima aula, vamos falar de Revolução Industrial, tá? Próxima aula mesmo, vamos ter semana que vem, vamos ver com a Vitória, que hora que ela pode organizar os horários, tá? E aí eu vou dar a aula de Revolução Industrial. Bacana? Pessoal, alguma dúvida? Vocês não falaram nada comigo? Que coisa. Eu não tô com nenhuma dúvida, não. Nenhuma, tranquila, Sandra? Deu agora uma esclarecida boa nessa história? Tranquila mesmo? Então, porque o quê? Eu dei uma passada por cima daquilo que a gente já até estudou. Só que agora, como vocês já estão na cabeça, só clareou na cabeça de vocês, só florou de novo. Então tá bacana. Próxima aula a gente vai ver Revolução Industrial. Por quê? Tudo isso que eu falei é o nosso mundo hoje, a idade contemporânea. Tudo isso que eu falei é algo que nós temos como verdade. Certo? Tudo que os iluministas falavam, nós acreditamos. O poder emana do povo. É o povo que tem que ter o poder. Não tem ninguém que tenha privilégios. Tem que existir leis, tem que existir Constituição. O governo não é absoluto. Tá? O governo deve ser controlado por isso. Não deve ter alguém, né, escolhido por Deus, como diz a igreja. Não, que é escolhido é pelo povo. A igreja tem que cuidar das questões religiosas, não mexer com política. Tá? Então, tudo isso o iluminista veio falar. Né? O iluminista veio falar que o quê? Tem que ter o livre comércio. Não tem que dar monopólio para um para outro, nem privilégio. Tem que deixar fluir. Então isso começou. E todos são iguais. Então passa a ter essas novas ideias. E a Revolução Francesa vai levar essas ideias para a Europa. Principalmente porque Napoleão leva. Napoleão não fica de mão atrelada à nobreza, mas sim a burguesia. É a burguesia que vai ocupar os cargos políticos. É a burguesia que ele vai estar colocando no comando e no poder das coisas. Pessoal, vou parar a aula por hoje. Tá? Porque eu tenho que dar aula para o terceiro. Eu quero saber de vocês o feedback. Vocês preferem aula assim ou aula gravada? Ah, é melhor assim, mano. Bem melhor? Ele tá vendo muito mais. Ah, não, então tá. Não, então tá. É porque eu vou estar fazendo esse padrão agora. Se caso não der para vocês assistirem de tarde, vocês podem assistir de manhã. Eu vou estar mandando os dois horários e o link. Aí você, não, eu quero assistir a aula de manhã. Eu quero assistir as duas. E de todo jeito eu gravo a aula e vocês podem revisar essa aula mais tarde, se vocês quiserem. Tá? Então, pessoal, Oi. Mas você pode mandar o vídeo gravado no grupo, porque eu não tô conseguindo ter acesso na plataforma.
Mas o vídeo... Ah, vou mandar o link do YouTube. Tá, mas me cobra no meu WhatsApp que fica mais fácil, tá? Aí eu mando para você o link do YouTube, tá? Que aí você pode assistir a aula. Bacana? Elaine, Deixar um depoimento aí no chat sobre a aula ao vivo, pode deixar. pode deixar, porque é isso aí depois a gente vai passar para a direção. Pode falar melhor ainda, porque é a voz, tá? Não, mas... Se vocês puderem, pode deixar um recadinho aí que gostar da aula ao vivo, as facilidades que ela traz para vocês. Inclusive a coordenadora está assistindo, então ela está vendo esse perfil, porque provavelmente a gente vai tentar mexer com esse perfil para os outros professores também. Por isso que eu estou fazendo esse teste e preciso da opinião de vocês. Se você está preferindo assim, a gente vai criar como padrão, tá bom? E sempre gravar, porque caso você não puder, você possa fazer. Mas tem como você estudar de manhã ou à tarde, tá? Você que escolhe a aula que só ao vivo, porque é mais fácil de nós aprendermos. Com certeza. Então é isso que a coordenadora está escutando. Então, pessoal, não, muito melhor. Não é que vai ser toda a aula ao vivo. Por exemplo, eu posso dar algumas aulas gravadas e vir depois tirar dúvida, igual eu fiz aqui. Mas eu venho tirar dúvida. Mas grande parte das aulas eu vou fazer ao vivo. É ótimo, né? Faz uma interação melhor entre aluno e professor, na hora. Mas em vez de eu fazer assim, eu vou fazer aquelas aulas com PowerPoint, mas eu faço ao vivo. Não tem problema, eu gravo e deixo pra galera. Bacana? Beleza, então, pessoal? Então, desse jeito tá ótimo? Então tá, fico muito agradecido a vocês. Eu vou estar terminando a aula agora, porque eu já tenho que correr e já preparar a aula do terceiro, tá? Eles vão vir. Valeu, Roger. Gostei bastante das aulas ao vivo. Bem melhor, né? E absorve melhor o conteúdo, com certeza. Então, pessoal, o Mauro vai estar aí pegando isso como padrão. Agora eu vou falar com a coordenação para organizar os horários, tá? E aí a gente vai estar fazendo isso aí sempre, tá bom? Quero agradecer muito vocês. Muito obrigado, tá? E até mais, pessoal. Eu vou estar fechando a gravação aqui. Até a próxima aula da gente. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo pelo feedback e tudo.